Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre profecias, profetas, iniciação ao livro dos profetas, e estamos conversando um pouco a respeito de profecias, o que elas nos dizem, o que a palavra de Deus também nos orienta a esse respeito, como elas funcionam, como elas são discernidas, enfim. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, estamos em culto devocional nesta manhã. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo foi citado como um dos profetas da igreja primitiva, portanto, da igreja cristã atual. No contexto da cultura judaico-cristã, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, profeta, nosso irmão. Queridos, nós falamos na devocional passada que Deus nunca falará apenas de vitórias, mas Ele dá uma disciplina, nos exortando, Ele indica uma solução e nos mostra que haverá uma luta antes da vitória. Paulo está profetizando dentro do princípio, do conceito, do entendimento da escatologia, está profetizando o mesmo que Daniel, que é considerado um profeta apocalíptico, ele faz uma mensagem escatológica. Os registros fazem conexão com o Apocalipse, com o final do tempo. Apesar de Daniel ter escrito isso na época do exílio babilônico, ele usa uma linguagem diferente das demais linguagens dos outros profetas. Então, você não encontra no livro de Daniel palavras assim, como por exemplo, assim diz o Senhor. Você não vai encontrar isso. Assim como nós não encontramos na carta aos Tessalonicenses. Paulo, ele tinha o dom da profecia, um grande discernimento, conhecia o livro do profeta Daniel. Então é um profeta de um novo gênero literário. Nós podemos chamar que Daniel é um profeta do gênero apocalíptico, por causa disso. São os mesmos termos, as mesmas expressões usadas no Evangelho e nas cartas. Então, quando Paulo está dizendo, nós vamos ver que essa profecia do apóstolo Paulo começa a cumprir e surgem homens como Ário. Ário, ele descria na Trindade, então ele no Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele nega a Trindade. Então apostasia e heresia, elas estão muito próximas, na prática elas têm o mesmo significado.
no contexto do Novo Testamento. Então ele começa a dizer que a partir desse momento, e nós começamos a entender que a profecia de Paulo e as profecias de Daniel e as profecias apocalípticas, elas começam a se cumprir a partir do momento que surge o primeiro grande apóstata da era cristã, chamado Ário. Então há uma divisão muito grande na época e outros mais. As pessoas mudam de fé e nós não vamos encontrar esses líderes, essas pessoas, esses falsos profetas, esses hereges. Eles não estão distantes do cristianismo, não estão distantes de nós, não estão distantes da igreja, eles estão infiltrados. Porque esta é uma estratégia de Satanás. Então, Paulo, quando fala que nós devemos vestir a armadura de Deus, vestir o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, isso é uma verdadeira alerta para nós contra esses homens que estão infiltrados dentro das igrejas. Amados, tenhamos bastante atenção. As profecias, elas são muito importantes, são vitais para a vida da igreja. Mas os falsos profetas, os falsos mestres, as falsas religiões, elas estão nos rodeando no cotidiano. Nós vamos encontrar com isso, isso confunde. Olha, nós temos visto tantas pessoas dentro da igreja com as ideias confundidas por falsos ensinamentos, que eles se misturam com os princípios cristãos e dão a impressão que é verdade, porque vai de encontro a uma comodidade, a uma certa desatenção àquilo que está na palavra de Deus, que escapa, foge do entendimento. Olha, estamos aproveitando essa mensagem devocional, meus queridos irmãos, para alertar que muito cuidado. Vamos seguir a palavra de Deus, as profecias e as instruções que estão escritas na Bíblia ao pé da letra e literalmente. Aqui não tem negócio de margem de interpretação não, porque nós somos os privilegiados, recebemos a palavra originalmente, bem traduzida, para que creiamos naquilo que está escrito. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. E aqui está o remédio, palavra de Deus, Bíblia, ela que nos vai proporcionar o entendimento necessário para que não caiamos nos contos do vigário, entre aspas, e nos contos de hereges. A bênção que o Senhor tem para nós hoje é isso, é uma verdadeira vacina contra esses ataques de hereges dentro das igrejas. Amados irmãos, um bom dia, um bom trabalho na santa, na gloriosa paz do Senhor e que Deus nos abençoe.